dia, irmãos. Eu cumprimento os irmãos na graça, paz no Senhor Jesus Cristo, amém? Que bom tê-los aqui nessa manhã. Obrigado, Deus. Estou vendo que nós temos visitas hoje. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Deus abençoe. Irmãos, vamos continuar o nosso estudo que estamos tendo no livro de Apocalipse, assuntos escatológicos, referentes ao final dos tempos, à volta do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir, portanto, as nossas Bíblias, capítulo 13 de Apocalipse. Capítulo 13 de Apocalipse. Estarei fazendo a leitura de todo o capítulo, os 18 versículos. Os irmãos acompanharão em suas Bíblias a leitura de todo o capítulo 13 de Apocalipse. Então diz assim a palavra de nosso Deus: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeadas de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Não foram escritos no livro da vida, enfatizando. Da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que, ferida a espada, sobreviveu. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos, os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número do homem, número de homem.
Ora, esse número é 666. Oremos mais uma vez, irmãos. Querido amado Pai, mais uma vez nos prostramos diante do Senhor, reconhecendo, ó Pai amado, a Tua soberania sobre nossas vidas, querido Deus. Nessa manhã, ó Pai, que estamos agora em torno da Tua palavra, Pai, cientes, ó Deus, que nós precisamos, ó Pai, a cada dia de nossas vidas, estudarmos mais a Tua palavra, ó Pai, para entendermos, ó Pai, qual é o propósito do Senhor em nossas vidas, quais os desígnios do Senhor para a Tua igreja. Por isso, nessa manhã, ó Pai, nesse assunto tão complexo, Pai, que o Senhor nos dê autoridade vinda da palavra do Senhor, que o Espírito Santo do Senhor venha nos falar nessa manhã. Usa o Teu servo que aqui está, ó Pai, para que, ó Pai, ó querido, eu seja usado por Ti. Tem misericórdia de mim, ó Pai. Vá, ó Deus, aos corações, complete aquilo, ó Pai, que eu não consegui, ó Pai, nessa manhã. E que o Senhor, ó Deus, Tu mesmo, venha nos falar nessa manhã. Que eu seja somente um instrumento nas Tuas mãos nessa manhã. Fala aos nossos corações e abençoe-nos, ó Deus, para que nós venhamos, ó Pai, realmente tomar uma postura diante do Senhor como cristãos que somos. Diante de tempos tão difíceis, Pai, que estamos vendo e estudando neste livro tão maravilhoso que é o livro do Apocalipse. Abençoe a cada um de nós, abençoe, ó Pai, a Tua igreja que aqui está nessa manhã e aqueles que não puderam vir, que o Senhor também, ó Pai, esteja os abençoando, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, nessa manhã, então, o tema do nosso estudo é os aliados de Satanás. O tema está pesado, né? O título já, como diria, às vezes a gente até assusta um pouquinho com o título, né? Mas isso é fato, isso é realidade. O inimigo das nossas almas, aquele que está tentando destruir a igreja do Senhor, ele não age sozinho. Ele tem aqueles que corroboram, cooperam com ele aqui na terra. E o Apocalipse 13 vai nos enumerar aqui duas bestas, dois instrumentos que a Satanás usa, que são os aliados dele aqui na terra. Então esse capítulo 3 de Apocalipse nos mostra então esses agentes ou instrumentos usados pelo dragão em seu ataque contra a igreja. E ele então aqui descreve duas bestas que surgem no meio da igreja de formas diferentes, com ações diferentes, com funções diferentes, mas com o mesmo objetivo: atacar os eleitos, atacar a igreja do Senhor. Então essa primeira besta que nós vemos aqui surgir e que está nos mostrando aqui nesse capítulo 13, é uma besta que brota do mar. Ela representa, então, a mão de Satanás, representando, então, esse poder perseguidor de Satanás, operando aonde? Operando, então, no meio das nações, no meio dos governos. Ele age, a intenção dessa primeira besta que emerge do mar, ela age de uma forma, assim, mais... uma ação específica dentro no mundo político, do governo que rege as nações. Ela, então, a intenção dela é procurar obter o poder que as nações têm e ela reivindicar esse poder para ela. Então, essa segunda besta... essa é a primeira. A segunda besta, então, ela já é uma besta, ela já vem disfarçada. Ela brota da terra. Ela representa, então, a primeira representava, então, a ação de Satanás. Agora é a mente de Satanás. Que nós vamos ver, assim, entre as falsas religiões e filosofias em que ela vai está atuando nos falsos ensinos, ou seja, mais voltada para a mente, o ensino e a sabedoria das pessoas, deturpando, então, aquilo que nós temos como verdade, os ensinamentos corretos. Essa segunda besta, então, que vai emergir da terra, o objetivo dela é esse. Então, ela age dentro desse campo religioso, e ela
por mais que nos assuste, nós vemos aqui do versículo 13 ao 16, que ela vai agir até com poderes sobrenaturais. Ela tem esse poder até de agir com formas, com poderes sobrenaturais. Ela tem uma aparência inofensiva. Parece um cordeirinho, mas fala como um dragão. Então assim, olha, Satanás então, embora derrotado, conforme nós vimos no capítulo 12, foi Walter que deu, né? Capítulo 12, ainda ele recebe essa permissão para perseguir a igreja com sua fúria mais terrível. Então, irmãos, nós vamos agora ver a partir de agora como seriam então exemplificado, como nós veríamos então, como seriam essas duas bestas, esses dois aliados aí de Satanás que vão surgir para então perseguir e destruir a igreja de Cristo. Nós vemos aqui algumas facetas, algumas formas dessas bestas ou deste anticristo. Nós vemos como que Daniel descreve esse anticristo. Na visão de Daniel, o anticristo é representado não como uma pessoa, mas como reinos. Ele até fala, usando a figura de animais, leão, urso, leopardo, e um outro animal terrível, lá em Daniel 7, que ele está se referindo, então, a 4 nações, Babilônia, Medo-Persa, grego e romanos. Então, Daniel vê que este anticristo, então, está correlacionado com com esses impérios que surgiram nessa época aí. E o ensinamento de Jesus, nós vemos que o anticristo foi como um imperador romano, o Tito, que no ano 70 depois de Cristo, destruiu Jerusalém. Nós vemos isso lá em Mateus 24. Bem como um personagem escatológico. Esse foi o que nós vimos na pessoa de Cristo, que nos traz esse ensinamento a respeito do anticristo. E João, o termo anticristo, lá em João, é usado tanto em um sentido impessoal, quanto pessoal. João vê o anticristo como uma pessoa que já está presente no nosso meio, já está agindo, ou seja, como alguém que representa um grupo de pessoas, uma pessoa específica ou um grupo de pessoas. Esse é o pensamento de João. Nos ensinamentos do apóstolo Paulo, o anticristo é visto como um homem do pecado. Em Tessalonicenses nós vemos isso. Ele surgirá da grande apostasia, num grande momento onde todos apostatarão da fé, se desviarão da fé, e aí então surgirá esse anticristo. Esse é o ensinamento que Paulo nos traz e adverte lá na igreja de Tessalônica. Será uma pessoa também, será objeto de adoração, usará falsos milagres. Ele só pode ser revelado depois que aquilo e aquele que o detém for removido, e será totalmente derrotado por Cristo. Então o apóstolo Paulo nos traz esse entendimento com relação ao anticristo. E aí então nós vemos o capítulo 13 descrevendo então estas bestas, esses anticristos. Baseado então nesse texto, nós vemos então que João fala sobre os aspectos do anticristo. A sua ascensão se dará então num tempo de muita turbulência. Então, quando nós vemos o surgimento dessa besta emergindo da água, dá-nos a entender que essa besta, o que significaria isso? O surgir no meio das águas, que ela surgiria no meio das nações. A água aqui está nos remetendo ao entendimento de que essa besta estará surgindo no meio das nações. As águas, esse mar turbulento, vai nos remeter a nações que estão passando por turbulências, estão sendo por um momento difícil, e nesse caos que estará acontecendo no meio das nações, esse caos, essa turbulência político-social, então essa besta se emergirá de lá, essa primeira besta. E aí, assim, se nós olharmos o nosso contexto atual,
nós podemos colocar uma pulguinha atrás da orelha aí, não é mesmo, irmãos? Caos político, social, isso aí nós vamos colocar um quadro aqui, enumerarmos aqui, nós vamos ver que nós estamos vivendo esse tempo, irmãos. E essa primeira besta, então, vai emergir no meio deste momento, no meio em que está havendo, vamos dizer assim, que ela vai aproveitar este momento já de bagunça, de confusão total, e aí que ela vai aprontar mais ainda. Essa besta vai surgir, e aí vai, como diz o ditado popular, vai pintar e bordar. Então, o mar é um ótimo símbolo de uma superfície agitada da humanidade, não regenerada. Essas águas, então, são um símbolo das nações não regeneradas com sua agitação. Antes do levantamento do anticristo, o mundo estará, então, em desespero, num beco sem saída, e, então, essa besta emergirá deste caos. Então, nós vemos, então, que este mar, então, representa esses governos totalmente sem controle. William Hendrickson, vamos ver se eu estou falando a pronúncia correta, senão vocês balançam a cabeça e falam, não, você falou certo. William Hendrickson diz que a besta que sobe do mar simboliza, então, o poder perseguidor de Satanás, incorporado em todas as nações e governos do mundo, através de toda a história. Esse personagem encarnou-se, segundo Hendrickson, em figura de imperadores, e também em outros reis e reinos despóticos. Reinos despóticos é reinos autoritários, em outros reinos arbitrários. Mas se representará no fim como anticristo, no tempo escatológico. E com seu grande poder, vai seduzir as pessoas, conquistar as nações. Ele se levantará num contexto de grandes convulsões naturais, terremotos, epidemias, tufões, né? Tivemos um tufão aí terrível aí essa semana aí. Tempo de fome. Então ele aparecerá num tempo de grande convulsão social e natural, com rumores de guerras, reinos se levantando contra reinos, o mundo será um campo de guerra. Então, irmãos, aquele que tem ouvidos, ouça e preste atenção, né, irmãos? Deus está nos mostrando, abrindo os olhos, para a igreja dele se alertar contra isso. É claro que a gente fala assim, mas quando nós, mais uma vez, enfatizando, apóstolo Paulo já lembrava disso lá. Pedro, segunda carta de Pedro, nós vimos terça-feira, no sul de terça-feira, né? Pedro, nós vamos ver que é sobre a segunda besta, sobre os falsos ensinos. Aí você fala, não, Rubens, vai voltar, então Cristo vai voltar, essas bestas vão surgir semana que vem, mês que vem, ano que vem. Né? Um dia para Deus é como 1000 anos, né? Mas o fato é que nós temos que nos alertarmos contra isso. Porque os sinais aí escatológicos estão visíveis. É algo que nós não temos como refutarmos, taparmos nossos olhos, nossos ouvidos e acharmos que não está acontecendo e que é só uma mera ilusão, é algo que da cabeça de líderes religiosos e nós não acharmos que o Apocalipse está se cumprindo, né? Então, Satanás governa todo, tendo seus planos executados, então, por governantes do mundo. Eles estão sujeitos a Satanás e dele recebem inspiração. Então, essas autoridades que agem aí para oprimir o povo, para trazer dor e sofrimento às nações, esses líderes recebem inspiração do inimigo mesmo. Tais autoridades de governos blasfemam contra Deus e reivindicam títulos divinos para si mesmos. Assim, nos dias de João,
os imperadores romanos exigiam que seus vassalos, aqueles que o seguissem, se dirigissem a ele como Senhor e Salvador, né? Satanás então governará em pessoa. O anticristo será uma espécie de encarnação de Satanás. A maioria dos estudos vê nessa figura, algumas pessoas entendem que foi na figura de Nero lá, que destruiu Roma e pôr a culpa nos cristãos. Né? O anticristo vai realizar grandes milagres, diz o apóstolo Paulo, né, lá em Tessalonicenses. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Então, o apóstolo Paulo, então, já nos alerta, desde do tempo de Cristo, que nós temos que ficar alertas contra isso. Por isso que o nosso viver, a nossa conduta, tem que ser como que nós entendêssemos que Cristo vai voltar, hoje, é amanhã. Né? Viva o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã, né? Tem um ditado assim que... Então esse deve ser o nosso comportamento. O anticristo então vai governar na força de Satanás. Deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Quem vai matar, quem vai mandar é Satanás. Os governos subjugados por ele vão estar sujeitos a Satanás. E nós vemos aqui no versículo 4, olha aqui, e o anticristo vai se tornar irresistível. As nações chegarão e se prostrarão e adorarão esse anticristo. Com uma aparência de um inimigo invencível. Vai blasfemar contra Deus e os santos que estão no céu, contra a igreja que está na terra, vai perseguir e vai matar. O anticristo será objeto, então, de adoração em toda a terra. A adoração do anticristo é o mesmo que a adoração a Satanás. O anticristo não fará forte oposição a toda adoração que não seja a ele. Ele vai se opor, se levantar contra tudo que se chama Deus, com o objetivo de culto a Deus. Ele vai se levantar contra esses que têm o objetivo de cultuar, de servir a Deus. E o anticristo, então, vai se opor a esses que têm o objetivo de cultuar ao verdadeiro Deus e vai, então, se levantar contra eles. Esse é o objetivo dessa besta. E algo, então, importante de salientar, que esse anticristo será, a adoração dele será universal, não vai ser pontual. Vai ser aqui no Oriente Médio, vai ser em países que os muçulmanos governam. Às vezes você acha assim, né, que o ruim está só lá, né? Isso, e aí vai abranger, isso, que vai abranger. Sim, e aí, dessa forma unificada, universalmente, então o apóstolo Paulo já diz, o apóstolo João então diz que adorá-lo-ão todos que habitam na terra. E aí, como eu enfatizei lendo lá, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Aqueles, então, não remidos no sangue do Cordeiro, não salvos pelo sacrifício da cruz, sim, se prostrarão e adorarão a besta. E pela misericórdia de Deus, irmãos, eu e você, não faremos isso. Amém? Amém? Todos nós lavados no sangue do Cordeiro, aquele que com o nome escrito no livro da vida, não faremos isso. Isso é bem enfático. Que aqueles, então, sim, a saber, e Satanás vai tentar, então, olha aqui, imitar Deus também nesse aspecto, ao saber que Deus tem os seus selados, ele também selará os seus com a sua marca, que nós vamos ver mais para frente aqui um pouquinho. Então o anticristo fará oposição aberta a Deus e à igreja de Cristo, e ele será um opositor consumado de Deus. O anticristo fará violenta, esmagadora oposição contra a igreja. Então, irmãos, a vida de mar de rosa do cristão, isso é conto da carochinha. Porque nós realmente
o objetivo do anticristo, daquele que está sendo usado pelo o inimigo das nossas almas, ele vai vir arrasador, fazendo ataques realmente destrutivos à igreja dele, a mim e a você. Por isso que nós temos que estar firmes, porque é uma batalha espiritual tremenda, irmãos, que nós... Oi? Para aguentar, é uma batalha espiritual tremenda, que nós estamos e viremos a ter dia a dia, sutilmente, sim, talvez, mas talvez assim, algo realmente que você possa até querer, peraí, o que está acontecendo? Isso está sendo tão assim, na cara que é algo errado, mas nós não podemos nos assustar, nós temos que nos alertarmos contra isso. Assustar não, porque a Bíblia está falando, olha, assim, 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 e nós realmente somente nos atentarmos e alertarmos, porque os dias maus estão aí. Então, esse anticristo será apoiado, então, pela segunda besta, o falso profeta. João vê outra besta, então, ela emerge da terra, agora é a segunda besta. Essa besta não tem 10 chifres, mas apenas 2 chifrezinhos bonitinhos, pequenininhos, como se fosse um cordeirinho. Mas fala como um dragão, para não assustar. Aí, quando você vê, você está ali, deixando o cordeirinho, bonitinho, fazer parte da sua vida, entrar no seu lar, e quando você vê ele, com falas sedutoras, todo bonitinho, animalzinho bonitinho, infantil, inofensivo, e aí quando você vê, ele vai agir como um dragão. Então nós temos que nos atentar contra essas questões. Essa segunda besta, então, é o falso profeta. Como eu disse aqui, que nós vimos no estudo de terça-feira, do livro de 2 Pedro, Pedro então alertando contra isso. Olha, no meio de vós surgirão falsos profetas, que estarão deturpando os ensinos. Se alertem contra isso. Nós falamos sobre isso, falando assim, olha, irmãos, um falso ensino é muito fácil de ser introduzido, às vezes como uma falsa verdade, revestida como se fosse uma falsa verdade. Quando você vê, aquilo entra dentro da igreja, entra no meio de nós, das nossas vidas, e aí algo que é realmente totalmente contrário àquilo que nós entendemos biblicamente, a gente já toma posse daquilo como uma verdade bíblica. Tomar cuidado com a aparência da piedade. Aparentemente, aquilo que e os falsos ensinos são assim mesmo. Às vezes você acha que é algo que vem de uma forma grotesca, que nós visualmente, rapidinho, nós nos apercebemos. Não, mas às vezes vem de forma sutis. Oi? Para maciar o ego, vem vindo, para massagear o velho homem, que está dentro de nós, aquela briga terrível. O velho homem tentando dar, como é que você falou? Tentando dar rasteira da gente, o velho homem, né, Walter? De vez em quando tenta dar rasteira, e nós tenta daqui, dar um coice dele para lá, sai para lá, velho homem. Eu sou tão bonzinho, aí quando você vê, você se deixa persuadir e ser induzido por falsos ensinamentos, falsas doutrinas, e que estão aí, lançadas aí. Sim. E 2 Coríntios, capítulo 11, fala sobre isso aí. É Satanás transvestido de anjo de luz. E Mateus 7 diz que simboliza todos os falsos profetas em todas as épocas, nessa dispensação. Ele vem então disfarçado de ovelhas, mas são na verdade lobos devoradores. Então Mateus também nos adverte contra isso. Então é isso aí que o Walter falou, dessa questão do próprio Satanás,
que faz a bagunça, né? Eu estou falando aqui para ficar na gravação, né, Walter? Que nós esquecemos do microfone. Que ele mesmo apronta toda a bagunça, toda a discórdia, e no meio dela, toda essa confusão, ele emerge, e aí o povo, então, sedento para ele se mostrar como a verdadeira salvação do meio desse caos. E aí o povo, então, sedento, precisando de alguém, algo para se apoiar, se segurar, aparece então, essa segunda besta aí, toda bonitinha, com essa aparência aí sedutora, para seduzir esses que estão tão sedentos de alguém para socorrê-los em meio a essa turbulência total. Então, aí como quando eles veem, já será tarde demais, vai vir como loucos devoradores. Os pré-reformadores, John Wycliffe, John Hus, e os reformadores, Lutero e Calvino, são pensamentos deles, consideravam, então, o anticristo como o Papa. Isso aí toda a gente vem, né? Então isso aí vem esse entendimento, né, desses pré-reformadores e dos reformadores. De igual forma, assim se posicionaram os teólogos que escreveram a confissão de fé de Westminster. Também tinham essa linha de pensamento. O ex-sacerdote católico romano, padre Aníbal Pereira Reis, também aponta para o Papa como esse anticristo, o falso profeta, essa segunda besta, irmãos. Nós falamos que viria com o falso ensinamento. Então, preparar o terreno para o verdadeiro anticristo vir e preparar o mundo para a adoração à besta, ao dragão. Adolf Pohl, comentando sobre a segunda besta, diz: esse personagem é uma criação direta de Satanás. Assim como foi a primeira besta, dessa forma, essas três figuras se reúnem numa trindade satânica. Olha só que terrível. Para uma imitação da trindade divina. O dragão, aqui que nós vemos no capítulo 13, na trindade santíssima, Deus, o dragão seria o antideus. A besta vinda do mar, na trindade santíssima, o Filho, Cristo, o anticristo. E a besta vinda da terra, o antiespírito. Olha só como é que Satanás ele é terrível, né? De uma forma assim e invejoso, né? Sem criatividade, né? Então, assim, o Satanás ele é complicado mesmo. Como nós já vimos outras vezes, o inimigo distorcendo os símbolos, né? Igual ele apossou do símbolo lá do arco-íris, né? Que Deus colocou o arco-íris como um símbolo, né? da nova aliança de Deus com o povo. Aí me pegaram um símbolo aí, o arco-íris, e colocaram, né, simbolizando algo totalmente contrário ao que nós entendemos, biblicamente falando, né? Oi? Mas é porque... mas a intenção era mesmo, né, distorcer e afrontar, né? Essa segunda besta usará um selo distintivo para os adoradores da primeira besta. Assim como a noiva do Cordeiro, nós recebemos este selo de Deus. Também os adoradores da besta receberão esta marca. Assim como os que recebem o selo de Deus terão a vida eterna, os que receberam a marca da besta vão perecer eternamente. Os seguidores da besta, então, devem ser marcados em sua fronte ou na sua mão direita. Contudo, o que significa, então, essa marca da besta? Temos aí diversas respostas, até divertidas, têm sido dadas a respeito dessa marca. Essas teorias falham em interpretar essa marca como
um sinal único, algo específico ali, porque ele é bem mais abrangente do que apenas um número, apenas uma marca. Que esse selo individualmente que aparece ou na fronte ou na sua mão direita, do iníquo em um momento particular da história. A marca da besta, então, é a oposição a Deus, a rejeição a Cristo, o espírito do anticristo de perseguição da igreja, onde e quando ele se manifesta. Essa marca está impressa na fronte ou na mão direita. A simbolização dessa marca na fronte, a vida em termos de pensamentos, de filosofia da pessoa. Então, assim, essa marca na fronte, então, vai nos remeter a algo que está no cérebro, ao ensinamento, filosofias, algo que está sendo inculcado ali dentro, colocado ali dentro da cabeça das pessoas, mas só que são os ensinamentos falsos, os contrários aos ensinamentos bíblicos. E o símbolo na mão direita refere-se então a uma ação, atitude das pessoas. Visível, né? Literalmente na cara. Literalmente na cara. Portanto, receber então essa marca da besta na fronte e na mão direita significa que a pessoa pertence à companhia dos que perseguem a igreja, e nisso quer eminentemente no que ela pensa, no que ela escreve, no que ela faz. Está ali visivelmente simbolizado que essa pessoa que tem essa marca, que está com esses pensamentos e essas atitudes referentes aos ensinos distorcidos da palavra de Deus, os falsos ensinamentos, que, portanto, pertencem, então, à besta e, sim, a Satanás, quem tem essas marcas e quem tem essas atitudes, portanto, que estão adorando e fazendo a vontade do inimigo. Nós vemos, então, que, olha, a manifestação do anticristo. Há 4 coisas importantes sobre essa manifestação do anticristo. Sua presente dissimulação nos dias atuais e futura. Diz o apóstolo Paulo que o anticristo está sendo detido por algo e por alguém. Com efeito, há mistério da iniquidade que já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém aquilo e aquele que o detém. Então, assim, olha, e se não está pior hoje, é porque existe algo e alguém que está ali com as rédeas na mão de toda a situação. Isso Paulo já falou lá para a igreja de Tessalônica. Olha, vocês aí da época de Paulo, a coisa não está pior, porque está nas rédeas de quem, irmãos? De Deus. O algo é a lei, é a palavra de Deus. E o aquele é Deus. Então, sim, se está ruim, se está difícil, poderia estar pior. Se Deus, claro que isso é algo que a gente fala, mas nós temos a plena convicção, é porque Deus está no controle de tudo isso. E Deus está com as rédeas de tudo isso. E porque Deus já havia controlado tudo, já tinha programado, escrito tudo isso. Então, Deus não está assustado, porque pelo que está acontecendo, falou assim, uai, esse camarada que surgiu aí, eu não sabia. Né? Não é assim. Tudo está no controle de Deus. E se assim, então, não fosse Deus no controle, a coisa estaria realmente terrível, irmãos. Nós estaríamos realmente numa situação muito terrível. Então, nós vemos então algo importante, que Deus está
do controle de todas as coisas. E que há também uma coisa importante sobre essa manifestação, que será então uma pessoa, e o apóstolo Paulo então fala que esse homem da iniquidade, o filho da perdição, o abominável homem da desolação, a besta que emerge do mar, a encarnação de Satanás. Então, os cristãos primitivos então entendiam, então, como eu já disse, que era Nero, os reformadores entenderam que era Papa, os estudiosos mais modernos já pensam que foi Napoleão, outros já pensam que foi Hitler, Mussolini, alguns desses ditadores que surgiram aí mais num tempo recente. Então, estudiosos então disseram que foi essas pessoas que estão aí representadas dentro deste número 66. E isso há várias interpretações com respeito, então, a este número, e nós não temos que nos apegar tanto parece que o pessoal tenta enfatizar tanto a questão desse número, que não há, isso é de pormenor, né? Isso é algo de pormenor, porque olha aqui, se for olhar, tem vários ensinos, linhas de pensamentos. Win Margol, um dos expoentes do dispensacionalismo, editor da revista chamada Meia-Noite, faz a referência a diversos significados desse número 66. Ele menciona até que foi a criação do computador, ou grupos de rocks que arrastaram multidões, os Beatles, Kiss, AC/DC, e aí vai, né? Você riu, né? Você gostava da AC/DC? Não, né? Mas o Kiss, o tal do Kiss é esquisito, né, gente? Esse parecia que está... É vivo ainda esse cara do Kiss? É? Não, não faz parte da minha playlist, não, e eu não... Ai. Michael Wilcott acredita que todas as especulações para marcar algum personagem da história ou instituição com este número estão erradas. Ele diz que comentários dedicados a explicar este número da besta cheiram a lamparina e poeira de biblioteca. O que isso serve? Para que serve poeira de biblioteca? Só em cima dos livros, você só precisa tirar e jogar fora. Ou seja, o cara falou assim, gente, vocês estão tentando explicar algo que... Não, né? Deixa para lá. Esse foi Michael Wilcott. Arthur Bonfield, por sua vez, entende que o número 66 representa, então, uma trindade maligna. O diabo, o anticristo e o falso profeta. Charles Erdman sugere que esse número seja simbólico. Este é um número... 7 é um número perfeito. E, portanto, 6 é uma dízima periódica, vamos dizer, que vai indo. É um 6 que nunca chegará a 7. Portanto, que nós entendemos que o número 7 seria o número da perfeição, o número 6 é algo que estaria tentando chegar a algo que nunca irá chegar. Isso é o Charles Erdman tenta, entendendo dentro do simbolismo desse número. Simon Kistemaker, está só complicando, diz que vai destroncar a língua. Diz que o número 6 aponta para o juízo. No final do sexto selo, sexta trombeta, sexta taça. Então, aí já remetendo ao que nós já estamos vindo aqui, que está dentro do livro do Apocalipse, estudando tudo isso, estariam culminando no final dos tempos. William Hendrickson, de novo, diz que esse número 66, o número do anticristo, é fracasso sobre fracasso sobre fracasso. Ele incorpora a plenitude da imperfeição, a consumação da maldade. Esse número 66 é um número representativo da maior depravação moral. O número 6, sobretudo, não é
o número 7 jamais chegará a 7. Falha sempre em atingir a perfeição. Isto é, nunca se tornará 7. 6 significa não atingir a marca, significa falha, significa perfeição, vitória. O número da besta é 666. Isto é, falha sobre falha. É número de quê? De homem, pois a besta se gloria no homem e tende a falhar. Sim. Quando, então, a Bíblia também refere a Deus Santo, né? Santo, Santo, Santo. Aí, quando ele quer simbolizar que ele é o extremo da santidade, o extremo da imperfeição. E aí, o que nos conforta é entendermos, então, que este anticristo, ele está limitado. O anticristo, então, ele tem um poder limitado, visto que pode até matar os santos, fisicamente. O diabo tem esse poder, matar fisicamente, mas não de nos vencermos espiritualmente. Os verdadeiros crentes preferirão até a morte física do que apostatar a sua fé. Vencendo assim, então, a besta, porque o objetivo da besta nem é tanto matar-nos fisicamente. Morrer todos nós vamos. Então, assim, e o objetivo, então, da besta não é atingir-nos, apesar de conseguir, não matarmos fisicamente. É que nós neguemos, né, apostatemos a nossa fé, e, portanto, adoremos então a Ele. Então, eles não temem quando aquele que só pode matar o corpo e não a alma. O anticristo também não pode fazer nada contra Deus e contra os remidos na glória, a não ser falar mal. O anticristo tem um tempo limitado. Quando o seu tempo acabar, ele mesmo será lançado no lago do fogo. Está lá no Apocalipse 19, versículo 20. Então, assim, o que nos traz o conforto para nós, remidos, lavados no sangue do Cordeiro, o dragão, o anticristo, as bestas, eles têm um tempo limitado de ação. Sim, já tem um Sim, com o destino já traçado, já está ali, ó. O tempo dele e o tempo dele também, ele sabe que uma hora vai acabar esse poderio que ele tem, né? Esse poder que ele tem. E outra coisa que também nos conforta, que o anticristo terá sua total destruição. Jesus o matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. O apóstolo Paulo, então, já salienta isso lá e reforça isso para a igreja de Tessalônica. Falou assim, olha, Cristo, então, quando assim se manifestar durante as nuvens, voltar para buscar a sua igreja, então, ele destruirá aquele que está hoje dominando o mundo. Será quebrado sem esforço de mãos humanas, ou seja, irmãos, não sou eu, não será você que vai se levantar contra o anticristo, contra a besta, contra o dragão. Será o próprio Cristo. Jesus então vai tirar o domínio do anticristo para o destruir e o consumir até o fim. Daniel coloca isso lá no capítulo 7. O anticristo será lançado no lago do fogo que arde com enxofre. Cristo então colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Apóstolo Paulo alerta isso à igreja de Corinto, no capítulo 15.
A igreja então será selada por Deus. Apocalipse 9:4, nós já vimos isso. Preferirá então a morte do que a apostasia. Os crentes em Cristo falam assim: ó, se você quiser, você tira a minha vida, mas você não levará a minha fé, a minha convicção em Cristo, em Deus. Então, aqueles cujo nome estão no livro da vida não adorarão o anticristo, adorarão somente a Deus. E, como está no versículo 8, esses reinarão com Cristo para sempre. Meus irmãos, eu, você, nós, selados com o sangue do Cordeiro, nós sim, moraremos, serviremos, adoraremos a Deus para sempre. Agora aqueles, só um minutinho, irmão, aqueles que adoram ao inimigo, esses sim, terão seu destino traçado no fogo, juntamente com Satanás e aqueles que estão fazendo a sua obra. Teve o período da escuridão, né, em que os profetas, né, a palavra foi verdadeira, ficou ali meio que ofuscada por essas ações humanas, né, irmão, que a igreja, aqueles que pegaram o poder, distorceram os ensinos, né, naquela época, essa época antes dos reformadores, aí a igreja pegou um poder tremendo na mão. E aí o poder na mão, na época a gente sabe da história que a igreja mandava mais do que o próprio governo, né? Então esse período aí realmente foi assim devido a esse poder estar na mão desse pessoal aí, a apostasia, os falsos ensinos realmente surgiram nessa época aí terrível. Mas eu acredito que, apesar disso, esses foram aqueles que se levantaram, irmã. Assim, né? Esses foram aqueles que surgiram e se levantaram e surgiram, porque realmente também tinham pessoas que também não estavam apoiando aqueles ensinos, aquilo que estava distorcendo, apesar de não estar nos livros de história relatados. Eu creio que sim, não sei se no número menor poderíamos dizer assim, mas alguns, sim, foram salvos, de alguma forma, pela graça e misericórdia do Senhor, apesar de tanto bombardeio de ensinos errados que estavam nesse período, bombardeando o pessoal. Alguém, sim, com apenas uma palavra, o Espírito Santo veio. O ladrão na cruz ali, né? Teve a vida inteira toda de vida pecaminosa, de atos terríveis, se converteu com um simples fato, não sei se simples, o fato de estar ao lado de Cristo e ver assim: esse homem aí, realmente, eu quero estar contigo, hoje mesmo estarás comigo na eternidade. Então, viria. Tem doutrina da eleição, irmão. Sim. Sim, foi o que eu falei. Independente disso aí, irmã, então os eleitos, aqueles que foram e que entenderam o sacrifício da cruz, mesmo igual eu estou falando, não participando a reforma foi um período, um ato assim de, né? Mas antes disso, mesmo que nós não saibamos de algo assim estrondoso, grandioso, com certeza, pela graça e misericórdia de Deus,
entendendo que Deus já desde antes da fundação do mundo já elegeu aqueles para os seus, dentro desse período aí de. Se eles não. Sim. E que eles podem se converter a Cristo sabendo que existe um Salvador que criou aquela árvore, aquele mar, e vir e servir e adorar a Deus e ser salvos pelo exemplo ali que Cristo deixou para eles visivelmente. Sim, a essência sim. Você levantou a mão, Lucas? Ora? Não. Você levantou a mão, Lucas? Não, né? Não, então tá. Vamos lá, irmão. Sim, mano. Então, assim, nós vamos entrar em algo assim que é os desígnios de Deus, né? Que estão dentro da sabedoria de Deus, dentro da forma de Deus de agir, em que se a gente começar a ficar tentando assim, especular, nós vamos, né? Vai ser algo ruim a gente especular. Certa vez um colega meu de infância, eu já morando aqui em Belo Horizonte, ele bateu o carro lá em Patinga, aí veio aqui para o João 23. Aí ele já veio quase, a coluna dele se desfez toda e tal. E aí a irmã dele ligou para mim: "Ô Rubens, vai lá que a mãe está sozinha lá com o Osiel no hospital, ajuda ela lá e dá uma força aí". Foi eu e a Ana Paula lá e ficamos lá com ele. E aí eu cheguei lá, o rapaz todo naquela cama assim, aí todo daquele jeito, assim, falei, e ele estava afastado da presença de Deus. Aí eu fui e perguntei ele: "Aí, Uziel, como é que você está, meu irmão? Assim, você sabe que Deus te deu uma chance e tal". Eu conversei com ele ali um pouquinho, e ele: "Não, mas quando eu sair daqui, eu vou voltar", porque ele já tinha vindo aqui em casa e ele estava fazendo as coisas erradas. E ele solteiro, eu já estava casado. Falei: "Rapaz, né, para com esse caminho todo que você está indo, você tem, né, nasceu no lar evangélico, para com essas ideias". Eu já tinha tido a oportunidade de dar uma lenhadazinha nele, né? Só um minuto de terminar. Aí eu vi aquele momento ali, imaginei, né? Não vai sair daqui, né? Mas nós pregamos para ele e ele passou aquela noite toda cantando o relato da mãe dele. Hã? É. Aí, de manhã, o cunhado dele, que eles estavam vinha uma rixa há muito tempo, foi lá e visitou eles, os dois se reconciliaram, e à tarde o rapaz morre. Aí voltei lá em Patinho um tempo depois, aí conversando com essa mãe dele, ele falou assim: "Rubens, você acha que o Ziel foi para o céu? Com aquilo que você viu, com aquilo que eu estou te falando?" Eu falei assim: "Irmão, isso pertence a Deus, né? Se Deus o levou ou não para o céu, isso pertence a Deus. Eu creio, pelo que eu vi, pelo que eu conversei, e pelo que a senhora está falando aí, que ele louvou a Deus a noite toda, que Deus deu aquela chancezinha para ele, por ele ser um eleito, o nome dele estava no livro da vida lá, e Deus deu aquela chance para ele". Então, assim, há coisas que a gente não está nos nossos. A gente vê o externo, visível, um momento antes. Esses que viveram esse período antes de reforma, ou outros períodos sombrios da humanidade, em que a palavra de Deus estava sendo sufocada por líderes, né, imperadores que estavam ali aterrorizando os cristãos, pertence a Deus, né? Né? Sim. Então, irmãos, encerrando.
um ato de Deus. Então, e se Deus não salvou ninguém nesse período aí, foi Deus que assim o quis, irmã, né? Não cabe a nós. O que cabe a nós, então, hoje, nós que estamos vivos, salvos, lavados no sangue do Cordeiro, entendermos, o inimigo está ao derredor, os sinais estão sendo postos à nossa frente, aos nossos olhos, para que nós venhamos estar alertas, que o inimigo está aí. Pode estar aparentando, como nós vimos aqui, um cordeirinho, mas ele vai agir como um dragão. Então vamos nos atentarmos, vamos estarmos firmes, nunca apostatarmos da nossa fé e sempre crermos que este, por mais poder que ele tenha, já está sob os pés, debaixo do pé de Cristo, com Cristo ali, com as rédeas da humanidade na mão, controlando ele ali, ó, com um cachorrinho. Acho que foi Hernandes Dias Lopes também falou uma vez sobre o Satanás, é como aquele cachorro que está lá no quintal, né? Quem tem aquele quintal colocava aquele cabo de aço assim, e o cachorro estava lá. Ele chegava até um lugar onde o cabo de aço, né, a correia parava, ele ali ele não ia mais. Agora, se você chegasse no ato de ação ali, até onde a correia dele o permitia, já era, né? Então, mas ele estava com o seu domínio limitado. Então, nós temos que entender isso, que nós somos lavados no sangue do Cordeiro, estamos firmes aí, mas o inimigo quer nos derrubar. Alguém mais quer compartilhar alguma coisa? Então vamos encerrar, irmãos, que Deus abençoe a cada um de nós, nos dê um dia debaixo da sua presença. Pai amado, nós agradecemos ao Senhor por essa manhã, que aqui estivemos, Pai, em torno da tua palavra, pedimos a ti, ó Deus, que o Senhor fortaleça a nossa fé a cada dia mais, nos dê forças vindas do Espírito Santo, Senhor, para resistirmos os dias maus, para resistirmos, ó Deus, todas as ciladas investidas, ó Deus, de Satanás sobre a vida da tua igreja. Ó Deus, fortalece a cada um de nós, Pai, para que possamos, sim, permanecermos firmes, ó Deus, no nosso propósito de servir, cultuar e adorar o Senhor. Pai, na nossa fé, nunca abalarmos a nossa fé. Pai, ajuda-nos, ó Deus, na nossa caminhada cristã. Fortalece-nos a cada dia. Ó Deus, é no nome, para a glória do Senhor Jesus, que oramos. Amém.